E aí, galera? Galeraça, galeríssima, tudo bem com os senhoritos e com as senhoritas? Eu espero que esteja divinamente bem até então e até igual, e no mais diga-se de passagem, né? Por isso também. Bom, gente, então aqui eu pretendo falar um pouco mais sobre esse AI-5, né? Que realmente foi bem complicado no tempo do regime militar, né? E eu vou explicar que sim, né? Teoricamente, o Costa e Silva, até avançar de outros militares, eles fizeram, né, presidentes militares, eles fizeram, né, algo mais ditatorial que eu vou explicar aqui. Mas eu acho que é aí que tá, né? Do Castelo Branco até o Costa e Silva, né? Média repressão, né? Basicamente normal, né? Um golpe parlamentar. Aí do Castelo e Silva, perdão, do Costa e Silva até pro Geisel você teve um pouco mais de complicações, né? Enfim, então vamos lá. O ato institucional número 5, AI-5, foi decretado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo Costa e Silva. Se bem que é claro, né, a maioria deles eram comunistas, queriam implementar a ditadura do proletariado no Brasil, né? Enfim, então tem isso também. E ele foi a medida mais dura e autoritária de todo o regime militar. Ele foi uma resposta do governo ao aumento da oposição, acho que não sempre, acho que aumento dos comunistas, né? Tentando tomar o poder. Manifestações populares críticas no Congresso e na empresa, especialmente após o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, que criticou os militares. Sendo que o Auro Moreira Lima já tinha falado alguma coisa antes, né? Falando que realmente o Castelo, o mesmo João Goulart estava trocentas vezes pior, né? O que o AI-5 permitia na prática? Com o AI-5 o governo passou a ter mais poderes quase absolutos. Fechamento do Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. O engraçado é que quando foi o Paulo Negão e os outros deputados bolsonaristas lá, eles quiseram tirar a força, né? Basicamente fechando o Congresso, né? Fazendo exatamente isso, né? Mas enfim, cassação de mandatos políticos sem processo judicial. O STF faz isso toda hora com o deputado bolsonarista, né? Quis fazer lá com aquela Índia lá, né? Suspensão de direitos políticos de qualquer pessoa por 10 anos, censura prévia. Isso daí o STF também tira de letra, né? Censura. Basta vocês ver a censura que o Toffoli fez lá com a revista Cruzoé, né? O amigo do meu pai, né? Como ele censurou. Censura prévia à empresa, música, teatro, TV e cinema. Intervenção federal nos estados e municípios sem limite. Aqui ficou meio vago essa ideia, né? Que tipo de intervenção? Prisões políticas. Prisão política que o STF mais faz, né? Fim do habeas corpus também, né? Fim do habeas corpus para crimes políticos, atos do presidente não podiam ser questionados pela justiça. Bom, tudo isso daí o STF faz trocentas vezes pior, né? De maneira bem mais sutil, né? E vem com aquela cara de pau de falar que não faz isso. Por isso que o AI-5 é lembrado como auge da repressão, quando o regime deixou de ser apenas autoritário e passou a ser abertamente ditatorial. Não, o regime militar... É esse que é o problema, o regime militar ele não começou como autoritário, né? O pessoal ele cassou o mandato do João Goulart, né? E aí entrou o Ranieri, e aí depois sim ele deu o poder pro Castelo Branco, né? Pro presidente Castelo Branco, Humberto Castelo Branco, né? Ele ficou em vigor de 1968 até 1978, 10 anos. Então esse foi o único tempo um pouco mais pesado durante o regime militar, né? Que teve, entre aspas, uma ditadura, né? Qual aí revogou o AI-5? Tá bom, deixa eu ver aqui embaixo, né? Melhor. Quem acabou com o AI-5 foi o presidente Ernesto Geisel oficialmente. Isso aconteceu em 1968 por meio de uma emenda constitucional número 11 de 13 de outubro de 1968. Ele revogou o AI-5, revogou outros atos institucionais, restabeleceu garantias constitucionais, devolveu habeas corpus para crimes políticos, enfraqueceu os poderes excepcionais do executivo. Ok. Quem judicialmente revogou o AI-5 foi a emenda constitucional, não sei o que, não, tá bom.
Então o negócio é o seguinte, gente, Bom, o único erro do Geisel foi entregar do MEC, né, as pastas de educação para os esquerdistas, né? Com essa desculpa aí da panela de pressão, né? Que dando as camadas mais baixo do executivo para os esquerdistas, eles não iriam cometer mais arruaça, né? Mas o tiro saiu pela culatra, né? Ele deu logo um dos órgãos mais importantes, né? Que faz o imaginário das pessoas, molda o caráter das pessoas para pessoas desqualificadas, pseudos exilados do regime militar né? E pessoas altamente marxistas, gramscistas, luquistas, né? Enfim. Bom, acho que essa emenda, né, emenda constitucional número 11 que o Geisel fez, eu acho que seria mais ou menos um AI 20, AI 30, né? Tá, como algumas emendas, não sei o que, por emenda da reforma da Previdência, né, tá, não sei o que, altera os dispositivos que? Com emenda altera os dispositivos da Constituição Federal. Essa é a descrição legal oficial usada nos registros do Congresso e do Diário Oficial, mas não há título mais específico sobre emenda da abertura ou emenda da revogação do AI-5. O que fez foi alterar a Constituição. O que ela fez foi alterar a Constituição de 1964. Se bem que a gente não teve uma Constituição nesse ano, né? Não que eu lembre, né? Para revogar os atos institucionais contrários à Constituição, incluindo o AI-5. Peraí, deixa eu ver quantas constituições nosso país teve, né? Nem sei, por isso que é uma porcaria, né? Mano, engana-se quem acha que o Brasil tem uma das melhores constituições do mundo, né? Uma das melhores constituições do mundo e uma das constituições mais completas. Daí é a maior sacanagem, né? A maior basbacada que alguém pode dizer, né? A gente tem uma das piores constituições do mundo, justamente porque foi feita por pseudos exilados comunistas, marxistas, né? Tem a assinatura do Lully, né? Não sei lá em qual página, né? Mas enfim, peraí, só pesquisar aqui rapidinho. Então aqui fala que nós já tivemos 7 constituições, né? A Constituição do Império, que foi semi-ortogada, né? Vale muito bem a pena falar que foi semi-ortogada e também o Dom Pedro II mandou essa Constituição para 15 províncias, né? Num tempo que o Brasil tinha 19 províncias, ele mandou para 15, né? Mais o município neutro do Rio de Janeiro, né? Que foi como é mesmo? Guariba, né? Guaripa, né? Que foi esse município que também ele mandou para a autoridade municipal, né? Ou seja, 16, né? Basicamente 16 estados, né? Que ele mandou para governadores. E foi semi-ortogada, não foi totalmente ortogada, né? Parcialmente ortogada, né? Enfim. Primeira Constituição da República, pós-Revolução de 1930, Constituição do Estado Novo, a polaca, redemocratização pós-Vargas, período do regime militar. Eu acho que eles não fizeram uma Constituição inteira no regime militar, né? Eu acho que eles simplesmente colocaram muito mais emenda na Constituição de 1946, né? É a Constituição amarelã, né? A Constituição anã que a gente tem hoje, né? Que alguns falam a Constituição cidadã vigente hoje, Então acho que é isso aí, gente. Então é isso, gente. Em resumo da ópera, né? A gente teve um período mais conturbado no regime militar que foi o AI-5, né? Mas também o AI-5 não durou muito tempo, né? O ruim do AI-5 acho que foi exatamente isso, que ele acabou tolhindo alguns certos preceitos constitucionais, direitos constitucionais, remédios constitucionais, né? Mas eu acho que também em via de regra, para um cara ter chegado essa última instância, é questão que ele aprontou muito, né? Como aqueles terroristas do Lamarca, o Marighella, os terroristas que acabaram com o Mário Cosel Filho, né? Também o embaixador, né? O Burke, né? Que eles sequestraram, tanto é que o Gadelha até hoje não pode entrar lá, né? Na terra do tio Sam, né? Enfim, porque é exatamente isso, a fim do habeas corpus para crimes políticos, né? Só para crimes políticos, né? Para outros crimes eu acho que podia ter. O habeas corpus, ele faz parte de um remédio constitucional, né? Remédios constitucionais. Então acho que foi basicamente isso só, né? Que aconteceu.
E é isso, gente. Eu acho que hoje em dia é muito fácil a gente querer julgar, né? Mas foi o jeito que o Congresso e os demais poderes acharam para tirar o João Goulart, né? Que estava fazendo com que o Brasil caminhasse para uma ditadura do proletariado, tirasse ele do poder, né? Enfim, então fiquem todos aí na santa paz de Deus. Um forte abraço, foi, tamo junto, falou, passou a régua, até a próxima, foi, tchau.